Boa tarde a todos. Então, sejam bem-vindos à disciplina de manejo de solo. Estamos, digamos assim, adiantando o conteúdo, abordando um tema que, para mim, é muito caro, né, que é o sequestro de carbono. Nós vamos ter várias aulas sobre isso, né? E esse tema, sequestro de carbono, ele, ele me acompanha já há muitos anos, né? E você pode abordar ele de diferentes ângulos, né? Um ângulo que a gente pode abordar isso é sobre quais as práticas conservacionistas que levam ao acúmulo de carbono no solo. O outro ângulo é qual a metodologia para isso. Outro ângulo é quais os reflexos disso nas mudanças climáticas. Finalmente, o quarto ângulo que a gente poderia abordar o tema é sobre as questões de mercado de carbono e as consequências agronômicas de você recuperar o estoque de carbono do seu solo. Então, o assunto, como vocês puderam perceber aí, ele abrange muitas áreas, né? Inclusive, agora mais recentemente, a área do direito. Então, essa questão dos créditos de carbono, ela envolve uma legislação, vai envolver muitas coisas, né? Porque os créditos de carbono, eles têm que ser reunidos. Um agricultor, ele não vende seu crédito isoladamente, ele precisa de um aglutinador. Esse aglutinador, ele precisa seguir uma regulamentação, tem que ter uma comprovação. E aí qual o mercado que ele vai vender esses créditos? Existe um mercado voluntário, existe um mercado regulamentado, e o Brasil está fazendo uma legislação específica sobre isso também. De formas que hoje existem cursos para você se especializar nisso aí, né? O que que eu vejo disso, né? É uma oportunidade para agrônomos, consultores, agricultores, né? Quando esse mercado, oxalá, estiver implantado. Até agora, existe muita expectativa, né? E a gente não conseguiu ainda no agro, né? Fazer isso se tornar uma realidade. Mas, como assim, é uma tendência mundial, cedo ou tarde a gente vai ter essa oportunidade. Queria dizer para vocês que eu fiz um pós-doc nos Estados Unidos, já há alguns anos, né? Em que eu fui estudar exatamente esse mercado de carbono e trabalhei com um diretor de um consórcio que atuava em 4 estados americanos. Infelizmente, esse consórcio, né, o preço da tonelada de carbono ficou tão baixa no mercado e a verificação do carbono era mais cara do que o que os agricultores recebiam. E aí o mercado colapsou. E agora esse mercado ele ressurge, né? Claro, tem um componente aí político, né, que eu não quero abordar, por exemplo, essas enchentes, né? Tem gente atribuindo, isso à agricultura, tem outros associando ao desmatamento, né? Recentemente eu vi uma colega que fez doutorado na URGS, associando a mudança do uso da terra no Rio Grande do Sul a essas enxurradas. O que que a gente poderia comentar sobre isso? O argumento dela é um argumento técnico, acadêmico, de que uma planta com raízes, ela resiste muito mais ao processo erosivo do que somente cobertura do solo com resíduos. Isso se sabe, né?
Então, o argumento, de certa forma, ele caminhou para um lado, escorregou para um lado meio perigoso, que era associar a expansão da área de soja no Rio Grande do Sul com esse fenômeno de enchente e as proporções que ela atingiu. Como professor, eu acho que eu devo me posicionar, né? Embora respeito todas as opiniões diversas sobre o tema. Mas, de fato, houve um fenômeno climático nunca visto antes, né? E alguns fatores são condicionantes, né? Certamente, se nós tivéssemos tudo coberto com pastagens nativas, talvez o evento fosse menor, né? Se tivéssemos as matas que tínhamos em 1930, Cada negócio mesmo. Cada... Hã? Ação. acho que o Pedro não estava concordando muito com a minha análise aí. Mas, enfim, a agricultura, ela, claro que ela faz parte desse contexto, mas aí também faz parte a construção civil em áreas de encosta. Assim, realmente eu acho que não sei se é a melhor análise a gente estabelecer culpados, apontar dedo para esse ou aquele setor, porque é um problema que a sociedade enfrentou, né? E, e assim, eu aí vou aportar um pouquinho do que eu tenho de experiência de profissional e de vida, né? Eu conheci a Holanda, 70% do país abaixo do nível do mar. Mas eles têm um sistema de contenção de enchentes que permite eles serem o quinto maior produtor de alimentos na balança comercial. Então, é, assim, o que nós vamos ter que aprender é conviver com esses eventos extremos, né? E nos precavê-los deles. Mas eu acho assim um pouco não, acho injusto, né? Atribuir a agricultura como causa desse processo. Mas cada um de vocês aí pode formar seu juízo de valores, apenas que eu me choquei um pouco com essa minha colega, doutora aí em solos, né, pela URGS, uma escola que eu estudei, e que ela se posicionou de uma forma assim que eu me preocupei um pouco, né? Porque o agricultor, de fato, acho que as pessoas não estão falando sobre isso, mas o agricultor, né, Grazi, foi um dos mais atingidos. É claro que quem mora na cidade foi atingido, a gente lamenta muito, mas os agricultores foram tremendamente impactados. Então, puxa vida, eu imagino um agricultor que perdeu tudo e fica alguém dizendo, você é culpado por isso. Puxa, é muito duro, né? É muito duro. Então, são reflexões, né? E nessa área das mudanças climáticas, eu comecei esse assunto por isso, existe muita polêmica, uns que dizem que os agricultores são negacionistas, enfim, né? E essa parte aí que não é muito legal, né? Pelo menos do meu ponto de vista, é misturar ciência com política, né? A gente sabe que tem política em quase tudo que a gente faz, mas a ciência devia se ter um certo cuidado ao abordar os temas. Então, nós vamos abordar mais a parte técnica, certo? E cada um faça o seu juízo de valor aí, de acordo com seus princípios, sua formação. Muito bem. Não sei se alguém quer se manifestar, né? Se viram esses materiais circulando pela internet aí ou não. Eu acompanhei assim meio a lo largo, mas alguns me preocuparam um pouco.
Então, agora, para falar de sequestro de carbono, eu separei aqui uma apresentação de um colega, Cimélio Bayer, que né, por toda a sua produção aí, ele é considerado aí, com justiça, né, o número um aqui no sul do Brasil, nesse tema de dinâmica da matéria orgânica, né? O Cimélio Bayer foi meu colega de doutorado e tivemos o mesmo orientador, né? E eu vou apresentar para vocês assim o material dele que ele apresentou um tempo atrás sobre esse tema de sequestro de carbono como uma forma da gente introduzir o assunto. Então, a primeira coisa, eu queria que vocês me confirmassem que a tela está compartilhada. Sim, tá compartilhado, pessoal. Tá bem. Então, o professor Bayer, Tá bom. ele dá continuidade aos trabalhos que o professor Milnichuk desenvolveu na URGS, sobre esse tema de dinâmica do carbono em solos agrícolas, né? E como que isso impacta na qualidade do solo. Então, o departamento de solos da URGS, né, um departamento muito importante, né? E o professor Cimélio é pesquisador 1A do CNPq, que é o nível máximo aí, entre os pesquisadores. Então, esse aqui é um trabalho do Doran e Parkin, um trabalho clássico, e a qualidade do solo, né, ela pode ser definida por um triângulo, em que nós temos o aumento da produtividade, né, de plantas, animais, fibra, energia, a saúde, das plantas, animais e o homem, essa conexão, em um solo saudável, de ele produzir alimentos saudáveis e ricos em todos os nutrientes, né? E finalmente, que preserve ao mesmo tempo a qualidade do ar e da água. Então, um enfoque só produtivista, ele veria só a questão da produção, esquecendo que tem que produzir um alimento saudável, tem que cuidar disso e tem que preservar os recursos naturais. Esse triângulo aí que é o desejado. Por que que o solo é tão importante para a qualidade do ar e da água? Bom, o solo ele é um, um filtro, né? A água infiltra no solo e ao infiltrar no solo, ela pode receber alguns contaminantes, mas ao mesmo tempo ela pode também se descontaminar. Isso é um trabalho bem interessante que foi feito na região de São Leopoldo, Canoas, essa região que está sofrendo muito. Sabe que ali tem bastante lavoura de arroz, né? E aí o pessoal dizia, a lavoura de arroz contamina a água que sai da lavoura de arroz e vai para o rio. Daí o pessoal resolveu fazer um estudo, aquela região lá tem muita indústria, né? E resolveu fazer um estudo entre a água que entrava para irrigação na lavoura de arroz e a água que saía. E a surpresa foi que a qualidade da água era melhor, né? Que saía. Claro, era uma região industrial que a água já vinha com contaminantes. Mas o reverso também pode acontecer, né? Da gente a água ao sair do solo por processo erosivo, por infiltrar, ela pode se contaminar, né? Com agroquímicos, com fósforo, com nitrogênio, e aí isso desencadear uma série de processos, né? E essa parte da saúde das plantas, dos animais e do homem, isso aí é uma área bem interessante, né? Que mostra, por exemplo, que os alimentos estão perdendo um pouco da sua qualidade pela degradação do solo. Então, tem estudos que mostram que solos degradados, os alimentos têm menos ferro, têm algumas vitaminas faltantes ou em quantidades pequenas.
E essa é uma linha de trabalho que chama biofortificação, que é você melhorar a qualidade nutricional dos alimentos que estão sendo produzidos. Posso dar alguns exemplos para vocês. A Bayer, ela tinha lançado uma soja no mercado americano rica em ômega, então é uma biofortificação. Mas aqui o que eu queria destacar para vocês é que um solo degradado, ele poderá produzir alimentos de menor valor biológico, nutricional. E isso preocupa muito, né? Especialmente nas regiões de degradação do solo, como o próprio Cerrado brasileiro, como a África, como a Ásia. Então, todas as regiões que a gente tem solos degradados, talvez a qualidade nutricional ela esteja sendo afetada pela degradação do solo. Isso é uma área bem interessante, né, e preocupante, e tem já vários artigos escritos sobre isso. Não sei se vocês estão a par, né? E assim, como o Brasil é um país que vende soja para a China, especialmente, né? Mas não só para o mercado chinês, mas principalmente para este, o teor de proteína é uma coisa que nos é cobrado, né? Então, quando a gente vende uma soja com um teor de proteína menor, o comprador se queixa, porque ele está comprando um produto com uma qualidade menor. Então, isso é uma preocupação que existe com solos degradados. Bom, o solo é um sistema aberto e complexo, viemos trabalhando com isso. O solo se organiza em níveis de ordem, e esses níveis de ordem é uma consequência de fluxos de energia e de matéria no sistema, e em função de um nível de qualidade alta, nós vamos ter uma agricultura mais sustentável, mas lembrando sempre que nós temos processos de ordenação e processos dissipativos. E existe toda uma base teórica aí que foi desenvolvida nos últimos 30 anos aí, sobre como que o solo se organiza e como que ele se degrada. E aí, como eu disse para vocês, tem várias teses de doutorado na URGS, enfocando esse entendimento da organização do solo. Mas o que a gente sabe, desde a Fabiane Besani, aí, que foi também nossa colega de doutorado, e eu disse para vocês que hoje ela é professora, voltou para a URGS agora. Ela andou pelo Paraná, depois ela agora voltou para a URGS. É professora lá. Então, o solo se organiza de uma interação do componente vegetal, da biota do solo e do componente mineral, e pelo tempo que este solo é manejado. E se a gente conseguir manejar esse solo para que ele alcance um nível de organização alta, nós vamos ter as propriedades emergentes, que eu já falei para vocês que propriedades emergentes são aquelas que elas só aparecem num nível alto de organização. E eu me lembro de ter feito um exemplo, talvez eu não sei se ele é muito pertinente ou não, mas é como a gente imagina a nossa formação como estudantes, né? Quando a gente está lá no início, parece que tudo é muito difícil, né? E quando a gente chega num pós-graduação, a nossa percepção é que as coisas parecem mais fáceis, porque a gente já tem outras habilidades, né? Como dominar o inglês, como dominar a estatística, dominar um programa gráfico, etc, etc. Mas se você só chegou nesse nível de aprendizado, vamos dizer assim, mais fácil, porque você desenvolveu habilidades anteriores, né? E o solo, na sua organização, ele também, para ele desenvolver essas propriedades emergentes, ele teve que passar por
estados anteriores de menor organização. Então, quando a gente estuda esses processos de entropia e entalpia, na verdade, a gente tem que entender qual é o fluxo de energia que nós temos no nosso sistema. E o Brasil, né, ele é localizado numa região tropical, subtropical. A gente tem poucas áreas temperadas, mas a gente tem uma quantidade, uma soma térmica de energia solar que chega à nossa superfície, ela é uma quantidade bastante alta, né? E isso nos permite, então, ter um fluxo de matéria alto. E, por outro lado, né, essa energia, se a gente não transforma ela, né, seja energia solar, seja energia da chuva ou do vento, ela pode provocar uma entalpia, ela pode provocar uma dissipação, né? Ou nós podemos utilizar essa energia para fazer processos de entropia, né? De organizar o sistema para ele atingir cada vez mais complexidade. Então, essa parte aqui, ela é física, é uma parte física aplicada à agricultura, à biologia. Então, o processo chave em todo isso aí é a fotossíntese, né? A fotossíntese é uma das principais reações que ocorre para nós que somos agrônomos ou que trabalhamos com agricultura ou que trabalhamos com a área aí. A fotossíntese é a reação que, na presença da energia solar, na presença do CO2, as plantas têm a capacidade de assimilar o CO2, né? Transformando, através da fotossíntese, energia solar, água e CO2 em carboidrato. E quanto mais a gente tiver esse processo, né, nós vamos ter maior entrada de matéria no solo, matéria vegetal, e a energia também ela foi transformada. Ela não chega como calor, né, mas ela vai chegar com uma energia na forma de carboidrato. E nesse processo de carbono. E nesse processo nós podemos ter acúmulo de matéria orgânica, agregação e aumento da biomassa microbiana, que são processos de ordenação do sistema. Então, toda essa teoria aí que internacionalmente vários trabalhos sustentaram, e a URGS, eu diria assim, ela teve um pioneirismo por reunir essas informações, né? A gente pode conduzir o solo para uma situação de processo de ordenação ou processos de perda de qualidade do solo. E isso passa muito pelo histórico de cultivos que a gente tem e como que a gente protege esse nosso solo e, finalmente, qual é a atividade microbiana e a capacidade de agregação do solo. Então, sistemas de manejo, como nós praticamos na década de 70, eu contei para vocês essas histórias aí, né? Como eu sou um professor já sênior, né? A gente já tem bastante história para contar. A minha família mesmo, a origem dela aí, de parte de pai, né? São de Cruz Alta, Palmeira das Missões, essa região ali do Planalto. E as práticas que eu fazia enquanto criança, né, eram mais ou menos essas aí, né? Eu trabalhei muito escando área, né? Se colocava fogo na palhada do trigo, o cultivo principal que nós tínhamos na década de 60, 64, 66, era trigo, depois entrou a soja, e a recomendação era queimar a palhada do trigo para
evitar doenças. Então, se queimava a palha do trigo e depois se ficava 2 meses gradeando o solo. Toda vez que aparecia o ensamento, a cada 20 dias, 25 dias, a gente gradeava o solo novamente para controlar os insos. Então, você imagina, né? Procedia a queima dos resíduos vegetais e se preparava o solo. Em paralelo a isso, nós tínhamos um processo erosivo tremendo. Então, isso aqui são práticas de manejo dissipativas. O Rio Grande do Sul adotou esse manejo durante 2 a 3 décadas, 20 a 30 anos. Foi bastante tempo. Então, esses processos em que nós temos uma grande chegada de energia solar, chuva, revolvimento do solo, fornece energia, certo? Fornece energia e a matéria vegetal nós queimamos. Então, isso tudo leva a processos dissipativos. Então, uma energia dissipativa, nem sempre a energia, toda a energia, ela é de organização. Eu acho que vocês, assim, eu faço esses paralelos, assim, às vezes eu não sei se eu estou sendo feliz ou não, mas enfim, às vezes você conhece uma pessoa que ela é hiperativa, né? Você está conversando com ela, ela não, assim, não para de... Ela reage muito, muito rápido, né? Nem sempre aquela hiperatividade ela é de organização da informação, né? É uma energia dissipativa. É uma comparação que eu estou fazendo para vocês. Então, nem toda energia ela organiza o sistema. Você tem que controlar, tem que modular essa energia. Claro que uma pessoa também que tem uma energia muito baixa também não vai assimilar o conhecimento. Tem que ter um equilíbrio. Mas esse excesso de energia, a falta de matéria, ela resulta em processos dissipativos, com decomposição da matéria orgânica, desagregação e redução da biomassa. Tudo isso aqui leva o solo a se desorganizar e ter um processo de degradação, que é o termo que a gente usa. Então, o próprio revolvimento é um processo de acelerar o fluxo de energia dissipativo. Agora, quais são as características, né? A fotossíntese, com culturas de baixo aporte de resíduos, com pousio e queima de palha, vai gerar esse processo, certo? Então, nós temos uma baixa adição de material vegetal, ou nós aceleramos demais a decomposição desse material e nós temos um fluxo de energia que ele acaba desordenando. Mas nós podemos trabalhar na outra ponta, né? Então, neste caso aqui, a energia dissipativa ela é maior que a ordenação. E tem um autor que eu acho que é o Doran, que ele fala assim, toda vez que a respiração é um processo de queima de energia, de queima, né, de reservas. A respiração ela é maior do que a fotossíntese, que é o processo de adição, nós estamos conduzindo o solo à sua degradação. Então, o que é a respiração do solo? É o produto da atividade dos micro-organismos em decompor a matéria vegetal. Quando a gente acelera esse processo, nós favorecemos energia dissipativa. Quando, por outro lado, eu favoreço a fotossíntese e eu retardo a decomposição dos resíduos, eu favoreço a organização do sistema. Então, esse processo de degradação do solo,
ele, ele depende muito da região onde que a gente está. Então, quanto mais frio for a região, mais ela aceita sistemas dissipativos. Então, por exemplo, no clima temperado ainda se faz muito preparo do solo. Mas se você fizer preparo do solo numa região que já é quente, nós vamos acelerar os processos de degradação do solo. Então, isso é mostrado aqui com o trabalho do Delmar Potter. O Delmar foi da minha banca de mestrado, é um pesquisador de Passo Fundo, da Embrapa, que infelizmente já nos deixou. Mas ele mostrou o trabalho dele que em preparo convencional, a agricultura do sul do Brasil perderia 50% do estoque de carbono em 10 a 15 anos. Bom, esse trabalho está publicado, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em experimentos de longa duração e a gente achou um pouco mais longo esse período, aí, para sendo bem franco, né? E também não chegou a 50% de redução do estoque. Então, no experimento de Cruz Alta, a gente teve uma redução do estoque de 30% e levou quase 30 anos. Então, ok, depende muito do processo erosivo que você tem, das adições, mas apenas talvez se eu pudesse dizer para vocês que eu acho que aqui no Rio Grande do Sul o processo de perda de matéria orgânica vai ser um pouquinho mais demorado e talvez não atinja 50%. Mas quando que ele atinge 50%? Quando os mecanismos de proteção do carbono são frágeis, seria um solo arenoso. Aí, de repente, com 10 a 15 anos, a gente teria esse processo aqui. Mas num solo argiloso, aí esse processo é mais longo. Então, é difícil você fazer uma média dessas. Na região do tropical, do Cerrado brasileiro, depois nós vamos ver vários trabalhos sobre isso, esse processo de perda da matéria orgânica ele é mais rápido, muito mais rápido, e a intensidade da perda da matéria orgânica pode ser mais alta. Então, esse é o grande risco, né? A gente pode perder muito rapidamente o estoque de matéria orgânica, se nós estamos numa região ou muito arenosa, ou muito quente, ou quente e arenosa. E aí a perda de matéria orgânica pode ser muito rápida. Então, esse é assim, a preocupação. Aí vem, mas até agora eu estava falando de processos dissipativos. Agora nós vamos falar em processos ordenativos. Então, e que é o que todo mundo deseja, né? Como manejar solos para alta qualidade em ambientes tropicais e subtropicais, aonde Brasil, continente africano, China, uma parte da Índia, Austrália, que a gente tem nessa parte do globo, né? Um clima tropical. Então, é usar essa energia solar para fazer fotossíntese, máximo de fotossíntese possível, e diminuir os processos oxidativos. Como é que a gente faz isso? Diminuindo o preparo do solo e aumentando a adição. Então, nós vamos ter processos de ordenação, de entropia, acúmulo de matéria orgânica, agregação e alta atividade microbiana. Mas se você for olhar isso do ponto de vista físico, nós temos um fluxo grande de energia e matéria, que é isso que proporciona o solo se organizar. E, por outro lado, nós vamos controlar os processos dissipativos. Então, aqui nesse desenho, o que que a gente nota? Que a linha em vermelho, que vocês estão vendo aqui, está chegando muita energia.
Uma parte nós já vamos refletir via albedo, via palhada refletindo energia solar, e a própria, que eu poderia fazer, a própria vegetação refletindo energia solar. Então, uma parte dessa energia volta para a atmosfera, a outra parte entra no solo, só que essa energia, o fluxo dela é mais lento e em menor intensidade do que está chegando. E com isso a gente dá a chance para que os processos de ordenação sejam mais intensos que os processos de dissipação. Nós poderíamos ter um sistema que seria o contrário, uma grande entrada de energia, um grande fluxo e predominando processos dissipativos e processos de ordenação sendo em menor magnitude. Mas aqui nós estamos vendo o não revolvimento do solo associado à grande adição de resíduos e o não comprometimento da biomassa microbiana através das práticas agrícolas regenerativas, que nós vamos favorecer a ordenação do solo. Então, aqui nós temos a ordenação maior que a dissipação, e nós vamos ter agricultura regenerativa e conservação do solo. Na prática, qualidade do solo em ambientes tropicais e subtropicais depende do número de culturas por ano, isso considerando, pessoal, que são culturas anuais. Mas se for uma pastagem perene, é uma outra solução. Inclusive, nos Estados Unidos, tem um centro de pesquisa que chama Perennial Crops. Perennial Crops é uma tentativa de fazer um cruzamento das culturas de grãos com pastagens perenes. Então, se vocês procurarem sobre isso, eles já conseguiram algumas coisas interessantes, tem muita coisa a ser pesquisada, mas o pessoal acredita que a única solução para sermos realmente sustentáveis seria realmente conseguir embutir nas culturas anuais características das pastagens. Mas que características são essas? Por exemplo, de uma braquiária, né? Alta eficiência do uso de nutrientes, alta eficiência no uso da água, alta eficiência no uso da energia solar. Mas, como eu disse para vocês, é uma linha de pesquisa que ainda não tem um produto que a gente possa aplicar na agricultura. Plantas de cobertura, sem dúvida, as plantas de cobertura aí são fundamentais para a gente fechar qualquer janela, aproveitar ao máximo para fazer fotossíntese, é uma coisa que eu aprendi, né? E no Cerrado brasileiro, às vezes 45 dias é muito. Para nós, aqui no Sul, a gente diz, nem vou botar uma planta aí porque vai ficar 60 dias só. É um conceito errado. 60 dias não é pouco tempo. Mas no Cerrado, 60 dias dá para fazer raízes a 1,5 metro de profundidade e produzir muita biomassa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que abrir a nossa cabeça, né, para esse tipo de coisa. Às vezes, 60 dias é muito em sentido de melhorar o solo. Rotação de culturas, sistemas agroflorestais, integração lavoura-pecuária e melhorar o solo quimicamente, corrigir ele também é um processo que vai ajudar a ordenação. E o plantio direto e preparo reduzido vão diminuir os processos dissipativos. Então, nós vamos entender aqui que poderia ser a ordenação, a fotossíntese, os dissipativos, a respiração, e toda vez que nós temos mais respiração do que a gente consegue adicionar, nós temos uma
um processo de perda de qualidade. E quando nós temos um processo em que eu tenho a ordenação maior que a dissipação, eu estou organizando o solo. Então, isso aqui foi feito num trabalho que o professor Manichuk publicou uns anos atrás, que o Cimélio, acho que foi coautor, com certeza. Ele comparou, por exemplo, o que acontecia nos Estados Unidos, certo? Com uma temperatura média de 5,4 graus centígrados, 570 milímetros, e a textura era 35% de argila. Olha, só olhando esses dados aqui já chama a atenção da gente. Esse trabalho do Kate Paustian foi feito no Colorado, no estado vizinho ao que eu morei, né? Eu morei no Kansas e o estado do lado do Kansas era o Colorado. Já era frio pra caramba e chovia bem menos que o Kansas, né? O Kansas chovia 750 milímetros e a temperatura média lá no Kansas, acredito que é em torno de 12 graus. Então, chove mais e tinha mais temperatura. Mas aqui era frio com pouca chuva. O que que eles notaram? Que com 3 toneladas de matéria seca adicionando ao ano, já era suficiente para manter o solo com estoque de matéria orgânica zerado. Não está aumentando, nem está perdendo. Se a gente adicionasse mais carbono, né? Mais carbono, a gente poderia ter um processo, desculpe, mais de a ordenação maior que a dissipação. Eu acabei invertendo aqui anteriormente. Então, aí nós temos o sequestro de carbono. Toda vez que eu adicionava menos de 3 toneladas, eu estava perdendo carbono. Quanto menos eu adicionar, mais eu perco carbono. Quando nós vamos, isso aqui em preparo convencional, quando nós vamos para o ambiente tropical, primeira coisa é que nós vamos precisar muito mais matéria orgânica para equilibrar. Então, o preparo convencional, a estimativa foi que a gente precisaria adicionar 17 toneladas por hectare ano para manter o estoque. 17 toneladas, eu diria para vocês que é muito difícil de nós conseguirmos nos sistemas agrícolas. E todas as adições menores, nós vamos estar perdendo matéria orgânica. Na ordem aqui de até meia tonelada por hectare ano. Por outro lado, o plantio direto com uma adição de 9 a 10 toneladas, que isso virou uma mantra, né? Eu pergunto sempre para meus alunos de agronomia qual é a adição que a gente tem que ter por ano? 10 toneladas. Bom, vem de um trabalho que foi esse aqui, né? Que ele mostrou que com 10 toneladas a gente mantém um estoque, quer dizer, com 9 toneladas, a bem da verdade. E à medida que nós aumentamos a adição, nós vamos ter o quê? Sequestro de carbono. Sequestro de carbono variando de 0,2 toneladas até 0,6. Hoje nós temos alguns sistemas que podem chegar a 1 tonelada, perto de 1 tonelada de sequestro de carbono. Então, qual é a mensagem desse gráfico? Quanto mais quente e mais chuvoso for a área, que o professor Tomé Lovato foi a tese dele, né? Quanto mais quente e mais chuvoso, mais matéria seca eu tenho que adicionar. E o plantio direto faz mais diferença em relação ao convencional. Por quê? Porque o convencional já tem um ambiente oxidativo. E ainda tu vai preparar o solo, tu vai agravar o problema. Já no clima temperado, de certa forma, o frio ele ameniza o efeito oxidativo.
Então, agora nós vamos ver os experimentos de longa duração da URGS, que são os experimentos, junto com o da Embrapa aí, Passo Fundo, são os dois experimentos mais antigos que nós temos, e o de Cruz Alta, né? Eu tive a oportunidade de, durante o doutorado, trabalhar no experimento de longa duração da URGS, e depois que eu vim para Santa Maria, eu trabalhei no de Cruz Alta. Então, eles guardam algumas semelhanças. A diferença do experimento da URGS para o experimento de Cruz Alta e mesmo para o experimento de Passo Fundo primeiro que o experimento da URGS está numa região que foi muito atingida pela enxurrada agora, né? Pela enchente, que é Eldorado do Sul. Então, em Eldorado, não representa assim um solo que tenha grande expressão agrícola. Já Cruz Alta e Passo Fundo, aí a expressão agrícola é maior. O outro ponto interessante da gente observar é que no experimento da URGS, a cultura econômica é o milho. Já no experimento de Cruz Alta, a cultura econômica é a soja. E em Passo Fundo é soja e rotação, milho e soja, como o de Cruz Alta. Então, eu vejo assim que cada experimento contribui de uma forma, né? Então, aqui no experimento da URGS, a cultura econômica é milho. Então, um sistema de baixa adição seria preparo convencional com aveia, milho, sem entrada de nitrogênio. Então, seria um sistema em que o agricultor ele faz preparo convencional, usa uma aveia preta com pouco nitrogênio, sem nitrogênio, na pastagem, e depois ele cultiva um milho. Então, as adições estimadas aqui, né, foram o seguinte, né? O, no caso do milho, nós teríamos, né, uma adição de 4,1 nesse sistema, né? 4,1 do milho junto com a adição da aveia. Então, ao total, estava sendo retirado da atmosfera 4,1 toneladas. Daí, como a gente fazia o preparo convencional, as saídas, então aqui estava tendo um aporte de 0,8. A gente considera aqui alguns cálculos que eu queria fazer com vocês, que é o seguinte: da matéria vegetal que chega ao solo é em torno de 20 a 21%. Então, vamos fazer aqui, ó, 0,8 sobre 4,1 deu 19,5, deu os 20%. Então, a gente pega a adição de matéria seca e multiplica por 0,20, nós vamos ter a quantidade de carbono que está sendo adicionado. Mas como nós estamos preparando o solo, nós temos de um estoque de carbono de 25 toneladas por hectare, nós vamos ter uma saída de carbono de 1,3 do solo via atividade microbiana e respiração das raízes e 3,3 via respiração das plantas. Então, o que acontece? Eu tenho 4,6 toneladas de respiração, contando a evapotranspiração, a respiração da planta à noite, e contando a respiração do solo. E a entrada é 4,1. Então, eu tenho um balanço negativo. Eu estou perdendo mais carbono do que eu estou adicionando. E a consequência disso
foi que eu estava perdendo meia tonelada de carbono do meu solo por ano e o coeficiente de oxidação foi de 0,049 por ano. Então, mas professor, como é que a gente sabe isso? São cálculos. Você tem a adição de matéria seca, você tem a saída de carbono do solo, você estima esse coeficiente de oxidação. Então, ele foi 0,049, tá? Para esse solo. Agora, quando eu vou para um plantio direto, aveia mais ervilhaca. Então, já fiz um consórcio, leguminosa e gramínea. E no verão eu plantei o meu milho. Já vê que já é um milho mais vigoroso, porque ele pega nitrogênio aqui da ervilhaca. E aí eu boto um calpi, feijão, calpi, vigna, uma vigna na entrelinha do milho, eu já tenho um aporte muito maior. Se você voltar no slide anterior, o aporte era 4,1. Agora o aporte passa a ser 7,2. Mas, professor, de onde é que saiu esse aumento? Olha, saiu do consórcio aveia ervilhaca e saiu de uma planta de milho mais bem nutrida. Isso saiu também da entrelinha. Então, eu tenho um aporte muito maior. Se eu fizer 1,4 sobre 7,2, estou fazendo aqui para vocês, deu os mesmos 19,5. Então, é os 20. Pego 20% de 7,2, vai dar 1,5, 1,45. O que que acontece? A saída de carbono é 5,8 e a respiração do solo é 1. Vou voltar ali no slide anterior. Aqui a respiração era 3,3. Aqui ela é 5, ela é 5,8. Alguém vai dizer, mas aumentou a respiração? Sim, eu tenho mais planta, né? Tenho mais planta. Mas quando a gente olha para o solo, a respiração do solo antes era 1,3 e agora, desculpe, agora ela é 1, ela é menor. Mas por que que ela é menor? Porque é plantio direto. E o coeficiente de oxidação, que era 0,5, praticamente, 0,05, 5%, agora ele passa a ser a metade, 2,5%. E o resultado da maior adição, da menor oxidação, nós temos um sequestro de carbono de 0,4 toneladas por hectare ano, e esse sequestro de carbono resultou num estoque de matéria orgânica que antes era 25 toneladas e agora ele passa a ser 37. Professor, como é que chega nesses números? Bom, de novo, se determina a matéria seca, você estima por uma equação aqui que ela é mais ou menos fixa, é 20, 21% da matéria seca vira carbono, 2/3 vira CO2, e você tem a mudança de estoque no solo. Então, se eu tive uma mudança de estoque num horizonte de tempo de 10 anos e aumentou tantas toneladas, eu posso calcular meu coeficiente de oxidação. E no caso aqui, ele ficou pela metade. Então, eu comecei a ter sequestro de carbono. Vou parar um pouquinho aqui para. Eu sei que tem algum grau de complexidade aí, né? Esse material vou compartilhar com vocês, para vocês estudarem, mas essas são as bases do sequestro de carbono no solo. Nós temos que trabalhar com duas pontas. A primeira ponta é aumentar as adições.
aproveitando para transformar energia solar em fotossíntese e água, né? A segunda ponta é diminuir o preparo. Teria uma outra ponta que ninguém manifestou aí, mas que eu particularmente acredito, nos últimos anos trabalhando com biologia do solo, que é você alterar a biota positivamente do seu solo. É uma coisa muito incipiente ainda, nem foi referendado aqui, né? Mas, por exemplo, se você conseguir aumentar a micorriza do seu solo, você vai acelerar esse processo de ganho de carbono. Esse é a, meu objetivo. E eu tenho um produtor amigo meu, seu César, que hoje me mandou uma mensagem, por sinal, que no solo dele tem muita micorriza, mas muita micorriza mesmo, né? E é uma série de práticas que ele vem adotando, inclusive diminuindo insumos químicos, aumentando insumos biológicos, rotações de culturas, etc. E o solo dele tem muita micorriza. No momento que tem micorriza, a gente acelera esse processo de agregação. Mas eu queria que vocês entendessem que o solo, então, ele é um sistema aberto, complexo, e a organização dele depende de fluxos de energia e de matéria. Os fluxos de energia serão dissipativos e fluxos de matéria que vão organizar o solo. A adoção de uma práticas de manejo conservacionistas por longo prazo levam o solo a alcançar níveis de organização elevados, e nos níveis de organização elevados nós temos as propriedades emergentes, e entre as propriedades emergentes, e eu poderia dizer para vocês, estão ciclagem de nutrientes, agregação do solo, captura de carbono, maior atividade biológica. Então, eu espero ter usado aí a minha melhor didática para chegar até esse ponto. É importante vocês lerem sobre isso. O trabalho da Vesani, ele aborda isso, mas tem outros trabalhos também que seguem na mesma linha. Vamos em frente, então. Se vocês respiraram um pouquinho. Aí o trabalho da Vesani. Então, o solo, ele se organiza em relações não lineares. Você sabe que a gente tenta sempre mostrar o solo com relações lineares. Ah, eu aplico 20 quilos de P2O5, eu colho tanto. Eu aplico 40 quilos, eu colho o dobro. Eu aplico 80, eu colho o dobro de novo. Não. O solo se organiza de relações não lineares. E eu entendo isso, assim, que é um certo poder tampão do solo, certo? E como eu digo para vocês, às vezes eu faço paralelos que alguém pode dizer, ah, professor, mas não vejo dessa forma, mas eu gosto de fazer meus paralelos. Por exemplo, eu vou na academia, o que eu quero? Melhorar meu estado de saúde, melhorar minha musculatura, minha circulação. Tá, mas eu começo a frequentar a academia e digo assim, cara, não estou vendo mudança nenhuma. Sim, eu era sedentário, aí comecei a praticar esporte. Vai ter um tempo que eu vou ter que praticar aquela rotina de treinos para que eu veja meu organismo reagir diferente, né? E a mesma coisa com o solo. Você vem num sistema de degradação, você parte para um sistema regenerativo e você já quer ver as mudanças de um ano para o outro. Quando as relações são não lineares, quer dizer, o solo, ele tem um poder de tamponamento. E esse poder de tamponamento, o solo pode levar 3, 4 anos para começar a apresentar características diferentes. E pode levar 10 anos para ter as propriedades emergentes. Tem um artigo sobre isso
que ele mostra que, no caso de clima temperado, os solos podem levar 10 anos para começar a ter sequestro de carbono. Então, são processos não lineares. Água, luz, CO2 e nutrientes. Nós vamos ter maior produção de vegetação. Então, aqui os nutrientes, calagem e nutrientes. Então, nós vamos ter maior aporte de material vegetal, maior quantidade de exudados. De novo, aquele número mágico, 20% do aporte vira matéria orgânica, 80% volta para a atmosfera na forma de CO2. Muita gente pensa assim, professor, mas que só 20% de eficiência? Mas é assim mesmo, é a mesma coisa que uma corrida, né? Você tem um gasto energético grande, mas os 20% aí é importante, né? Então, aqui nós vamos ter a formação de matéria orgânica. Essa matéria orgânica, que foi produto da decomposição dos micro-organismos, de material vegetal, de exudatos, ela vai reagir com a mineralogia do solo. Aí o que que nos interessa? Textura, que tipo de argila é, quais são as cargas, a presença de óxidos, se é um solo com pH dependente. O que que é um solo pH dependente? Ele muda as cargas dele de acordo com o pH. Então, os solos americanos são solos com pH permanente. A argila já tem cargas negativas, independentes do pH. O nosso solo, à medida que o pH sobe, as cargas negativas aumentam. Então, nós dizemos que o nosso solo tropical ele é pH dependente. Aí, essa matéria orgânica vai interagir com a fração mineral. E aí nós vamos ter um processo que são dois processos aqui importantes, né? A proteção química da matéria orgânica, isso aqui é uma matéria orgânica recalcitrante, é um processo de proteção química mesmo, de interação argilo, organomineral, reações organominerais. E nós temos a proteção física, que é uma proteção no interior dos agregados. Então, cada solo ele vai ter uma capacidade de armazenagem de carbono. Essa armazenagem de carbono é proporcional às características intrínsecas do solo e é proporcional. Então, isso vai determinar a interação ou a proteção química, que seria a proteção dos colóides, das interações organominerais, e nós vamos ter a proteção física, que seria a agregação. Nós temos as saídas. As saídas seriam a água, CO2, matéria orgânica, nutrientes e minerais. Então, claro que o nosso ideal é que as entradas superem as saídas. Toda vez que as saídas superam as entradas, nós temos um sistema que vai degradar. Mas importante aqui nesse gráfico que vocês entendam que a matéria orgânica que é adicionada ao solo, ela é transformada pelos micro-organismos, uma parte, a grande parte, volta na forma de CO2, 20% fica na forma de matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai reagir com a fração mineral do solo, formando compostos organominerais. Então, cada solo tem uma característica e nós vamos influenciar na agregação desse solo. Então, aqui está a base para a gente entender o sequestro de carbono. Tipo assim, um solo arenoso, ele vai ter menor teor de argila, menor quantidade de óxidos, depende do caso, mas vamos assumir que esse solo tenha menor quantidade de óxido de ferro e alumínio.
A proteção química dele é pequena. Então, para nós termos sequestro de carbono, a gente tem que trabalhar muito com a proteção física, que é frágil. Se eu tenho um solo argiloso, rico em óxidos de ferro e alumínio, naturalmente eu já tenho uma proteção coloidal grande. Se eu associar essa proteção química à proteção física, eu vou ter uma taxa, um acúmulo de carbono muito maior. Vou falar assim. Bom, então, baseado nos trabalhos de qualidade do solo e depois baseado em Vezani e outros autores, o que acontece? Quando você tem relações não lineares, como a gente está vendo aqui, né? Então, quando nós temos um nível de ordenação superior a um, o solo vai se organizando gradativamente até alcançar nível de ordem alta, e aqui é um plantio direto, aveia, ervilhar, milho, calpi. Na medida que eu tenho processos dissipativos, o solo vai alcançar nível de organização baixo, e aqui foi representado pelo preparo convencional aveia, milho, nas cores de preferência clubística do professor. O azul me lembra uma coisa boa, o vermelho já não me lembra uma coisa tão boa. Então, as cores aqui, elas indicam processos. E aqui é o estoque de matéria orgânica comprovando ou embasando essa teoria, na camada de 0 a 20 centímetros de solo. Ao longo dos anos, o que aconteceu? O sistema plantio direto aveia, ervilhar, camilo, ele apresentou um crescimento inicial lento, olha o tamponamento do solo. Depois ele apresentou um crescimento rápido e depois tamponou de novo. Então dá para dizer que aqui o solo está indo para o estado estável, steady state, estado estável, até que seja alterado esse sistema de manejo. Aqui, este solo sofreu nos primeiros anos uma perda de matéria orgânica muito intensa, essa perda diminuiu e ele está alcançando um estado estável, steady state. Só que esse estado estável alto, o solo tem qualidade. Aqui ele atingiu um estado estável baixo, com pouca qualidade. E isso levou aqui 14 anos. Então, a diferença entre os sistemas ela é muito grande. Um sistema atingiu um estado estável alto, o outro sistema atingiu um estado estável baixo. Os anos vão se passar. Este sistema tende a se manter alto e esse sistema tende a se manter baixo. Então, não quer dizer que o solo vai perder todo o carbono, ele não perde. Ele perde de 30% a 50% do seu estoque. Ah, e o solo também não vai recuperar carbono infinitamente. Ele vai recuperar na faixa de 30% do seu estoque original, do que foi perdido. E essa é uma discussão assim que quem trabalha com o mercado de carbono sempre fica um pouco triste, né? Embora eu acredito, né, que tenha outros caminhos. Mas o que o pessoal diz? Qual é o solo que tem maior potencial de sequestro de carbono? É o solo que mais perdeu. E o solo que já está com um estoque alto, esse, para ele aumentar, vai ser bem difícil. Então, qual é o que tem aí de pegada, né, de pegadinha nesse mercado de carbono? É que o agricultor que já vem fazendo as coisas certas, o estoque de carbono dele já é alto e ele teria menor probabilidade de ter ganho de carbono. E o cara que vem fazendo a coisa errada,
ele teria uma capacidade de recuperação de estoque de carbono maior. Mas lembrando a vocês, ninguém cultiva solo para, como objetivo final, sequestrar carbono, né? Cultiva solo para produzir. E então, eu vejo assim, um solo degradado também não é tão fácil, né? Eu nunca gostei muito dessa abordagem, porque, como eu disse para vocês, né, eu tenho a pretensão de dizer que eu acompanho bastante a agricultura. Talvez alguém pudesse dizer, já me disseram, você tinha que acompanhar mais. Mas dentro da minha atividade profissional como professor, como pesquisador, eu procuro sempre estar bem próximo dos agricultores, né? E o que que eu vejo? Um solo degradado não é fácil de você recuperar. Eu tenho muitos agricultores, amigos meus, que compram áreas degradadas e diz, professor, o investimento é muito alto em calcário, em plantas de cobertura, etc. Então, não é que também tu pegar qualquer área degradada e tu vai dizer, não, agora sim, aqui eu tenho um solo ideal para recuperar carbono. É, só que vai exigir proporcionalmente um manejo muito mais refinado. Mas, enfim, entender essa questão de por que que muitas pessoas ficam desanimadas quando elas já estão no estado steady state, estado estável, não é equilíbrio, estado estável, alto, porque agora para a gente continuar ganhando tem que fazer algo diferente. Ah, mas é possível, professor? Micorrizas, atividade biológica, mudar o sistema de produção, aí você pode continuar ganhando. Agora, o interessante no trabalho da Vezane, ela pontuou a agregação do solo, né? Então, no preparo convencional, nós tínhamos a maior fração dos agregados entre 0,25 e 2 milímetros. E no sistema com plantio direto, aveia e ervilhaca, nós tínhamos a maior proporção dos agregados em grandes agregados. Então, isso aqui depois nós vamos ver que vários trabalhos vão mostrar que a agregação do solo, ela é um componente muito importante do sequestro de carbono. Então, nós trabalhamos com duas pontas. Uma é adicionar carbono e a outra é estabilizar esse carbono no solo. Essa estabilização ela pode ser química, por reações organominerais, e pode ser biológica, através da agregação, ou física, né? Mas todo o processo de agregação é um processo que envolve muita biologia e envolve também a atração de partículas. Então, você parte de um sistema simples para um sistema complexo. Um sistema simples, dissipativo, com entalpia alta, para um sistema de entropia. Um sistema que retém energia, um sistema muito mais complexo, que é traduzido pelos macroagregados. O macroagregado ele é uma consequência de exudatos, de ação das raízes, de matéria orgânica jovem. Então, assim que se forma um macro e da não perturbação do solo. Então, uma ideia de propriedades emergentes através. Deixa eu falar para vocês que isso aqui é uma forma de representação que a gente usa muito na biologia, né? Esse polígono, quanto mais próximo da extremidade do polígono, você estaria na condição ótima. Quanto mais ao centro, você está numa condição ruim. E por que que a gente precisa de um polígono? Porque são muitos fatores que estão sendo influenciados, certo? E o ideal era você ter todos eles num nível ótimo. Então, vamos ver o seguinte. Esse sistema aqui em azul.
O carbono orgânico estava alto. O ideal é que ele fosse um pouquinho mais alto ainda, mas ele estava muito alto. O carbono orgânico no preparo convencional estava abaixo. Então, eu tenho neste eixo aqui um déficit de carbono no solo muito grande. O quociente metabólico, aqui ele estava considerado ideal e aqui ele estava abaixo. O nitrogênio mineral, nitrogênio, nitrogênio nos agregados, ele estava muito alto no plantio direto, até acima do ideal, e no convencional ele estava abaixo. A respiração do solo no plantio direto ela era mais alta e a respiração no convencional estava baixa. E aqui ainda daria para continuar aumentando a respiração do solo. O nitrogênio total no solo estava ótimo no plantio direto e estava baixo no convencional. O carbono da biomassa microbiana estava ótimo no plantio direto e estava muito baixo no preparo convencional com aveia e milho. E a mesma coisa o carbono nos agregados, certo? E essa linha verde aqui era o campo nativo. Então, o campo nativo era o nosso tratamento referência. Nós vimos que o plantio direto, em vários aspectos, ele se aproximou do campo nativo. Em outros, ele ficou um pouco abaixo, né? Especialmente agregação, CO2, respiração do solo e nitrogênio, né? Na fração particulada, nitrogênio lá. Então, essa é uma forma de representação que a gente usa muito. Outra questão aí, já mais, como eu disse para vocês, entrando em estudos detalhados de matéria orgânica, que não vai ser o caso da nossa disciplina, é você estudar o grau de umificação. Deixa eu explicar isso para vocês agora. O que é matéria orgânica? Bom, matéria orgânica, segundo alguns autores, é todo material vegetal em transformação no solo. Poxa, todo material vegetal em transformação no solo é matéria orgânica. Quer dizer que uma palha é matéria orgânica? Para alguns autores, sim. Eu ainda guardo assim um certo conservadorismo para mim assim. Quando a palha já não guarda as características dela antes de ser adicionada ao solo, aí, quando ela guarda essas características, ela ainda é palha, em transformação de matéria orgânica. Quando ela já não é mais possível identificar que tipo de resíduo que era, etc., aí já virou matéria orgânica. Mas os autores consideram que a palha, uma vez em contato com o solo, já é matéria orgânica em transformação. E nós temos, então, o que é matéria orgânica? É um conceito bem difícil, sabe? Não é fácil definir matéria orgânica. Matéria orgânica é o componente orgânico do solo em diferentes estágios de transformação. Então, o que quer dizer isso, professor? Quer dizer que você tem uma matéria orgânica mais recente e uma matéria orgânica mais velha. E a gente define isso através do grau de umificação da matéria orgânica. Então, aqui o que a gente está vendo, né? O, o plantio direto, né, em relação ao preparo convencional, né, o plantio direto diminuiu o grau de umificação no quinto ano e especialmente no nono ano. Alguém vai dizer, professor, mas então foi ruim o plantio direto? Não. O que está acontecendo aqui? Matéria orgânica jovem.
Isso quer dizer que a matéria orgânica umificada, ela pode ser de 100 anos atrás, de 50 anos atrás. E agora, cada vez mais, a gente está diminuindo o grau de umificação. Está tendo uma matéria orgânica jovem, que ela vem da aveia, vica, milho, mais calpi. E depois de 9 anos, eu transformei esse meu solo numa matéria orgânica muito mais ativa. Então, é a mesma coisa que eu pegar uma conta bancária. Eu pego uma conta bancária que os meus pais lá criaram, meus avós. Aí eu sou um mau gestor. Eu começo a gastar essa matéria orgânica que eu recebi. Professor, Sim, desculpa aí cortar só para não perder o fio do pensamento. perfeito. Nessa questão de material orgânico, né? Hum, Vamos considerar origem vegetal e animal, certo? perfeito. Não? Sim. Se tem animais na área, sim. Nós podemos ter um sistema Consideramos, só sim, agrícola. origem animal e vegetal. Tá. Sim. Deixa eu só ver que Minha, inter... tem alguém com o microfone aberto aqui. Minha internet está meio ruim, professor. Sim, não, mas Não não sei se há está problema. conseguindo me ouvir. Eu estou lhe escutando bem. Pode falar, Seninho. Professor, para não atrapalhar a aula, vou deixar para o final. Então. Tá bom. Eu Minha já vou internet concluir a aula está aqui. oscilando muito. Tá. Mas, Seninho, Vamos continuar, vou deixar para o final da tá aula, bom. Mas, para Seninho, o não que eu queria atrasar. que tu entendesse é assim, ó. Tu tem razão. Se nós temos... Sim, professor, sim. Deixa eu só ver aqui que está tendo... Vou ter que... Mas no caso, quem vai tratar é outro advogado. Isso eu não consigo. Não, e o que você está fazendo? Deu. Consegui mutar aqui. Aí. Voltou, pessoal? Alô? Alô? Me escuta aí, Lourenço? Sim, agora sim, professor. Tinha dado uma parada aqui no Pois é, e sistema. entrou uma voz do além aí. No... vocês Tá- estavam... Aqui tá ok também. Tá bom. Vocês estavam nessa tela aqui do carbono? Isso aí. Tá. Então, Seninho, amigos, você tem um carbono velho e um carbono novo. O carbono umificado é aquele que está no solo já há muito tempo. Ele sofreu muitas transformações. E o carbono jovem é um carbono que foi adicionado há pouco tempo e que ele é mais lábil, né? Então, através de um estudo de microscopia, nós podemos entender se esse carbono é um carbono velho ou um carbono novo. E o Seninho me perguntou se entrasse animais na área. Bom, aí nós temos que considerar as adições das fezes dos animais e também, eventualmente, a retirada de carbono. Só que o pessoal diz que a retirada de carbono dos animais, ela daria para perfeitamente ser sustentável. Quando que ela não é sustentável? Quando a pastagem perde vigor. Mas a ideia da labilidade é que o plantio direto ele ajuda a matéria orgânica a ser mais jovem. Era isso, né?
Então, tem algumas maneiras da gente calcular isso, né? O índice de manejo de carbono foi proposto pelo Blair, e este índice de manejo, ele, além do estoque de carbono, ele considera o grau de labilidade, né? E para isso a gente faz uma extração química desse carbono com permanganato aí de potássio, né? E aí você tem uma outra coisa, que além do estoque de carbono, você sabe qual é a qualidade da matéria orgânica. Agora, o mercado de carbono, nessa altura do campeonato, não considera labilidade. Labilidade seria para a gente saber se um solo, a qualidade do solo dele é superior ou não. Para o mercado de carbono, por enquanto, isso aqui não é, não é assim uma característica a ser analisada. É um índice pouco utilizado e varia a concentração para diferentes solos, tem dificuldades operacionais, mas é uma coisa interessante a gente poder estudar, né? O Paulo César Conceição, que foi um aluno nosso, aí, ele hoje é professor em Dois Vizinhos, no Paraná, ele trabalhou muito com esse fracionamento aqui, densimétrico. Então, a gente pode separar a matéria orgânica que fica mais leve da matéria orgânica que fica no fundo de um becker. Então, a matéria orgânica mais grosseira, ela é a mais densa, né? E a matéria orgânica mais jovem, ela é mais leve. Então, aí já não é um fracionamento químico, é um fracionamento físico. Então, para a gente fazer um fracionamento, estudos aprofundados de matéria orgânica, nós podemos fazer um fracionamento químico ou fazer um fracionamento físico. O importante era separar a matéria orgânica jovem da matéria orgânica velha. E aqui alguns dados aí que o professor Cimélio e seus orientados, né, fizeram, que existe uma relação muito grande entre os dois métodos, né? Então, o fracionamento físico com o fracionamento químico deu uma relação linear aí com 0,70. E aqui eles estudaram vários tratamentos, né? Então, basicamente, o que eu queria dizer para vocês, que você pode fazer um fracionamento físico, que ficou muito em evidência em um dado momento, ou um fracionamento químico, para saber que os melhores sistemas aqui, ó, era Lab com milho, uma leguminosa, era e os sistemas menores era, por exemplo, um pousio milho. Então, o que quer dizer isso aqui? Um pousio milho quer dizer que a adição de carbono era baixa e o grau de recalcitrância dessa matéria orgânica era elevado e a matéria orgânica jovem era pequena. Independente se foi feito com permanganato de potássio ou se foi feito com uma extração, um fracionamento físico. E já nos sistemas com pastagem, aqui nós tínhamos vários sistemas com pangola, com lab-lab, com aveia, ervilhar, milho, é o contrário, né? Você tem bastante matéria orgânica jovem e essa matéria orgânica jovem vai indicar um solo de melhor qualidade. Então, são índices que o Cimélio aí trabalhou bastante, né? Mostrando que os sistemas, deixa eu mostrar para vocês aqui, esse sistema da direita aqui, ó, tudo que envolvia gramíneas ou leguminosa antes de milho, lab-lab, guandu, eles tinham melhor qualidade do que os sistemas que eram só gramíneas. Então, aqui começou toda uma linha de trabalho, né, que eu mesmo tive a oportunidade de publicar algum artigo sobre isso,
de que as leguminosas são muito importantes de serem associados com as gramíneas para a gente alcançar qualidade do solo, sequestro de carbono, etc. E em parte disso está que as gramíneas elas geram um carbono mais recalcitrante e essas adições aqui geram um carbono mais jovem, mais ativo, né? E a outra linha de pesquisa bem interessante, então isso aqui é a proteção química. A outra linha de trabalho que a gente vai poder refletir sobre ela é a proteção física. Então, nós temos a matéria orgânica formando agregados, ajudando a estabilizar os agregados, melhor dito, e os agregados protegendo mais matéria orgânica. Então, é um ciclo. O que que nós precisamos? Plantio direto, pastagens, integração lavoura-pecuária, aí sim, Selinho. Você ter aqui animais nesse processo, você pode acelerar essa proteção física. Aí tem outras técnicas que eu não vou entrar para discutir isso aí. As propriedades emergentes, né? É, então, essas propriedades emergentes, a gente pode ter uma ciclagem de nutrientes muito maior. Nós vamos ter um balanço energético do sistema mais favorável e a qualidade do ar e da água de melhor qualidade, né? Então, aqui está a equipe da URGS, né? E que trabalhou com o professor Cimério aí, né? Vários amigos que se tornaram pesquisadores aí, importantes. O Jefferson está em Curitiba, o Paulo César Conceição, que eu falei para vocês, Frederico é professor, Madalena é pesquisadora, Júlio César Saltão é pesquisador da Embrapa, Valberni. Então, quase todos eles são, Gustavo virou professor lá, todos eles viraram ótimos pesquisadores aí. Muito bem. Então, aqui termina a aula do professor Chimério, né, uma apresentação que ele procura dar os fundamentos para a gente entender a dinâmica do carbono em solos agrícolas, como eu disse para vocês, isso aí é tema de mestrado, doutorado, pós-doutorado, estudos bem aprofundados para entender essa dinâmica. Seninho, eu estou às tuas ordens aí. É, bom, mas durante a aula, né, acho que deu para, assim, depois, nessas últimas explicações, deu para entender, né? Mas aí a minha dúvida era, que era, né, como o pessoal para ferir, né, o nível de, assim, quando a gente diz, o pessoal mede através do carbono, né? Não exatamente assim, não exatamente a matéria seca, né? O pessoal mede-se o nível de ou quantidade de matéria orgânica de um solo, o pessoal usa o carbono como referência. Perfeito. Então, a dúvida aí se alô? Sim, eu escuto. Sim, sim, então estava dizendo, né? Acho como o pessoal usa o carbono como referência para aferir a quantidade de material orgânico no solo, né? E aí, professor, quando deu esse exemplo, né? A palha ao chegar no solo, né? Do material orgânico. Então, a minha seria digamos, seria como todo, assim, material orgânico ou seria avançado, né? Já seria considerado um material orgânico, né? Uma vez que a medida é através do carbono. Tá bom. Como é que Entendi, é a visão do Selinho. professor?
Entendi. Obrigado pela sua pergunta, ela é muito pertinente. Então, vou te responder ela por partes. A primeira, o que que é matéria orgânica para fins Uhum, de mercado de carbono? Hoje, o entendimento que seria a matéria orgânica que foi transformada, que a gente determina ela. Tem dois métodos principais aí. O método da digestão úmida, sim, sim. que é o Alkali Black, e esse método é o que a gente usa na rotina, certo? Combustão úmida, o Uhum, professor Danilo, inclusive, publicou alguns artigos de ajuste aí da combustão úmida. E você tem o método mais aceito, Seninho, que é a combustão seca, que seria determinado com um analisador de carbono, nitrogênio, enxofre, um CNS. E esse nós temos aí no laboratório, que hoje o professor Sandro ah, é o coordenador aí, né? E ali você determina o estoque de carbono. O Alkali Black, ele tem uma relação com a combustão seca, mas a combustão seca seria o método mais confiável, o mais adequado para estabelecer o estoque de carbono. Agora, a sua pergunta ela é muito interessante, Senin. Por quê? Você sabe que uhum. aí envolve agricultura de precisão, envolve imagem de satélite. Muita gente quer fazer o seguinte, quer estimar o carbono no solo sequestrado com base na matéria seca. Olha o ponto. Você pode, Certo. através da imagem de satélite, determinar o quanto tem de estoque de carbono numa vegetação. E depois você usa Ó, uma equação, um coeficiente, para determinar o quanto desse carbono vai se transformar em matéria orgânica. E aí o pessoal quer, através uhum, uhum. de imagem de satélite, estimar o sequestro de carbono. E aí, tipo assim, é a mesma coisa que eu te disser assim, olha, eu vou comer esse prato de massa aqui. Mas eu não vou esperar eu me pesar para saber quanto que eu vou aumentar meu peso. Eu já sei as calorias que eu estou ingerindo. Então, é mais ou menos isso. Então, o pessoal que É, trabalha certo. com... Gostou dessa parte, né, Celina? Mas ó, o pessoal que trabalha com imagem de satélite, ele já quer estimar o ganho de Uhum. matéria orgânica antes mesmo da gente dar a primeira garfada, antes de botar no solo essa matéria orgânica. É possível, mas vai depender do solo, do clima, do manejo, né? A minha preocupação é que a mesma quantidade de carbono adicionada ela pode ter, tipo assim, preparo convencional, você vai ter um ganho de carbono. Se você tiver no plantio direto, esse ganho de carbono pode ser o dobro. E como é que você, então, com base naquela adição, você sabe qual é o resultado final? Então, é que nem nós estamos brincando, eu e tu aqui, né? Depende do metabolismo. Eu estou vendo o Aita lá. Ele vai comer o mesmo prato de massa, ele não vai engordar, porque o metabolismo dele é diferente do meu. Eu já vou comer essa massa e eu já vou sair meio gordinho. Então, é um metabolismo individual. Assim como o solo, ele tem seus processos individuais que são associados a clima, manejo, mineralogia, etc. Muito bem, mas foi muito bom você perguntar. Deixa eu falar para vocês o seguinte: semana que vem nós vamos ter uma aula presencial que vai ser muito importante, que eu quero estar
frente a frente com vocês, debatendo esse assunto, que hoje é um assunto assim, extremamente importante. Qualquer concurso aí, vocês vão precisar ter uma boa base nisso. Então, a minha proposta agora é que a gente vai fazer um intervalinho para a gente preparar um mate aí, eu e o Lourenço aí, vamos preparar um mate caprichado e voltamos em 10 minutos para assistir um vídeo juntos sobre um outro professor dando esse embasamento para vocês, que está disponível no YouTube, ok? Então, 10 minutos de recesso parlamentar. Até daqui a pouco.